Olá pessoal do Opção Play, nós estamos aqui com o cientista político Guilherme Carvalho, que vai fazer uma análise das eleições que definiram os novos presidentes das casas legislativas. Olá Guilherme, seja bem-vindo ao Opção Play. Olá Mayara, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui outra vez. Bom, vamos começar por Goiás, né? A eleição na última sexta-feira, que acabou definindo aí o Lissauer Vieira como o novo presidente da Alego. A vitória do Lissauer, na sua visão, é uma derrota do Caiado? Bom, eu considero um erro de estratégia, né? Não foi o único a errar nessa eleição, como a gente vai falar daqui para frente, mas a vitória do Lissauer pode ser atribuída a um desgaste muito rápido que o novo governador conseguiu nesse primeiro mês. Eu atribuo isso também à falta de interlocução e eu diria até de articulação com o setor público de uma forma um pouco mais clara. Nós sabemos que boa parte dos deputados estaduais tem bases fincadas no funcionalismo público e a gente sabe que é um dos setores mais caóticos, ou pelo menos em mais evidência no momento no Estado, que é quem realmente está tendo ali problemas com falta de receber seus vencimentos do ano passado, apesar de algumas categorias já terem sido quitadas, e isso acaba refletindo em termos da atuação dos deputados e da pressão que eles fazem sobre o governador. Como você disse, um erro de articulação que foi liderada pelo Roller, mas que teve também ali a figura do Lincoln TJ, né, o vice-governador, nesses bastidores, e ele que até ontem era deputado, né? Sim, não dá para a gente dimensionar da mesma forma o cargo de vice-governador e de deputado estadual, apesar dele ter vindo do parlamento. Mas é importante ressaltar que o governo ele entra com uma bomba nas mãos e o desgaste da agenda fiscal do governo ela acaba sendo transferida para a agenda de oposição que tende a ganhar os deputados que estão no centro. Os deputados que ainda estão por se definir se são governo, se não são. Então, de toda forma, eu acredito que o vice-governador, mesmo com toda a expertise dele em termos de articulação política, ele não tinha muito que ele pudesse fazer, né? E eu acredito que esse ainda é o começo de uma crise que ainda está se configurando, porque agora, muito provavelmente, o governador vai ter que entregar muito mais do que ele planejava aos deputados estaduais, e isso pode sim ser considerado uma derrota para ele e para todo o governo. O tom adotado pelo Caiado nessas relações com os parlamentares, com toda a equipe, aliás, você acha que contribuiu para isso? Principalmente aquela ida dele à Assembleia e o tom um pouco ríspido que ele adotou com os deputados? Bom, eu já tinha certo receio disso antes do governo começar. Esse é o Ronaldo Caiado, né? Ele é aquele parlamentar, né, independente que, ao se tornar chefe do executivo do Estado, eu acho que ele ainda não adquiriu traquejo eu diria assim, em termos mais diplomáticos, que ele precisa fazer para ter uma interlocução maior com o parlamento. Então sim, eu acho que o tom adotado por ele com os parlamentares não é o ideal, principalmente se tratando de que ele precisa do apoio dos deputados estaduais. Agora, também é importante frisar que ele também, por si só, não forma o governo estadual. Eu acho que o Caiado está precisando ter uma liderança mais forte em termos do parlamento. Ele precisa ter líderes que de fato consigam conversar seja com a base, seja com a oposição, porque eu diria assim, mais ou menos como uma figura do ministro da Casa Civil que a gente tem no governo federal. Ou então mesmo líder de governo, mas uma pessoa mais que consiga se impor mais frente aos colegas e ditar a agenda que vem do executivo para ser debatida no legislativo. Bruno Peixoto é um bom nome para isso? É um bom nome com certeza. Mas há questões a serem resolvidas internamente na legenda, né? A gente sabe que não é tão fácil
o caminho adotado por muitos foi de mudança de legenda. Eu não sei se o Bruno Peixoto está disposto a fazer isso, mas enfim, eu acho que é um bom nome. Nossa, por um lado, o Caiado perdeu aqui em Goiás, na Câmara Federal e no Senado, ele está bem. Sim, eu acho que é algo interessante a se observar que o Democratas está ocupando agora um espaço que antes era do MDB. Por muito tempo foi do MDB. Mas eu acho que não dá para se comemorar muito. Eu acho que o grande vencedor dessa última sexta e sábado foi sim o Democratas. Por quê? Porque é um partido que não tem uma bancada expressiva, mas não chega a ser, mesmo por causa da fragmentação partidária, não chega a ser a maior bancada e nem está entre as 3 maiores bancadas, que são de fato quem tocam a agenda. No entanto, ali a gente tem que atribuir ao Rodrigo Maia a experiência política dele já de 1 mandato e meio como presidente da Câmara e ao mesmo tempo a todo o trabalho dele de arregimentação e saber como lidar com os recursos internos da Câmara, seja para nomeação para as comissões, seja para nomeação para a mesa diretora. Por quê? Essa agenda é muito importante para os parlamentares e para o governo federal. Primeiro, o primeiro ponto, eu diria que o Democrata sai vitorioso, no entanto, a vitória ela tem bases eleitorais, ela não tem base de governo ainda. No Senado, a história é muito parecida, porque o que eu estou querendo dizer é que você junta uma base que é governista, uma base que está ali no centrão, que é de fato os cargos, e inclusive você junta uma base de oposição para eleger os 2 presidentes. Mas isso não significa necessariamente que esses presidentes vão ter vida fácil e também não significa que o presidente da República vai ter vida fácil ali dentro. Apesar de que o partido dele conseguiu 15 comissões dentro da Câmara. Por exemplo, até agora, entre elas mais importantes, né, de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. No entanto, é importante ressaltar com muito cuidado que isso não significa vitória de aprovação, porque isso tem que passar pelo plenário. O Senado a gente vai ver o desenrolar ainda hoje, né, do resto da composição da mesa, mas a gente vê que o governo logrou resultados ao conseguir colocar membros da coalizão dele na mesa, por enquanto. Bem, o Democratas sai como protagonista, mas protagonista por presidir as 2 mesas. Eu acho que é isso. Por enquanto, acho que a gente tem que ter certa parcimônia ao dizer que o Democratas se torna aí um importante player. Eu acho que a gente tem 2 grandes players ali, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia. Como você analisa a desistência do Renan Calheiros? Bom, eu acho que a desistência do Renan Calheiros ela é um quadro sintomático de algo que o MDB vem passando nos últimos 4 anos, que é de desgaste constante e erros de tática. Eu acho que desde o impeachment da presidente Dilma, o MDB está tentando se articular e tentar encontrar um espaço nas novas agendas. O lançamento do documento Uma Ponte para o Futuro foi uma tentativa de enquadrar o MDB nas novas agendas. No entanto, é importante relembrar que o presidente Temer conseguiu ter grandes vitórias na Câmara, só que ele sempre teve pontos de obstrução, mesmo dentro do partido dele, inclusive com o senador Renan Calheiros. Sempre foi um oposicionista vigoroso, que acabou perdendo no último biênio, no biênio em que o presidente Temer governou, acabou perdendo lugar na mesa diretora, mas sempre foi um nome muito forte. Mas isso não dá para considerar que o governo Temer foi inteiramente um governo
de força do MDB, uma força do MDB ao governar, articulando a sua coalizão para manter as agendas do presidente. Eu acho que foi muito mais a expertise da equipe técnica do presidente para levar ali. Então o MDB acabou se tornando uma força auxiliar dele ali. Quando a gente chega nesse novo momento, agora, após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, o MDB perdeu a referência. Porque, afinal de contas, foram 13 anos compondo uma base do Partido dos Trabalhadores, depois comandando por mais 2 anos o Executivo Federal. Não é fácil se articular com um novo governo que ali surge. E o MDB sempre se fez muito forte no parlamento, e sempre, quando eu digo sempre, o marco temporal é após a Constituinte. Ele sempre se fez um partido essencial porque ele sempre ocupou espaços estratégicos. Ele sempre ocupou espaços estratégicos porque ele sempre teve grandes bancadas. Como as bancadas estão mais fragmentadas e eles ainda cometeram um erro crasso de não conseguirem ler o momento e achar que a disputa eleitoral em termos do parlamento estava deslocada da sociedade, eles acabaram compreendendo que não havia ali não haveria grandes problemas para o Renan Calheiros se eleger. E quando eles perceberam ali, a gente via ali por volta de 4 horas da tarde, que o desespero já estava grande entre os grandes caciques, né, no último sábado, para não sofrer uma derrota retumbante, o partido, e eu nem diria o partido, mas o próprio Renan Calheiros resolveu retirar a candidatura, o que representa talvez a primeira grande derrota da elite caciquista, por assim dizer, do MDB no Legislativo Federal. Bom, definidas as presidências aí, você acredita que o Bolsonaro vai ter facilidade de aprovar a reforma da Previdência, por exemplo, que é um dos principais projetos para esse ano? Bom, eu acho que ele vai ter mais facilidade com a reforma da Previdência, se aprovada esse ano, do que no próximo ano, pelo seguinte. Ele conta com a fragilidade dos partidos oposicionistas em se relacionar. A gente viu isso na Câmara, né? Formou-se 2 blocos oposicionistas, sendo que o bloco liderado pelo PDT é talvez o bloco mais, vamos dizer assim, mais light, porque ele está disposto a cooperar com o governo desde que não sejam agendas que venham a ferir ali suas bandeiras eleitorais. E o PT acabou se esvaziando quanto às suas bandeiras e esvaziando o seu conteúdo que ali arregimentava os seus aliados. A gente viu a confusão que eles tiveram com o PCdoB, né, seu aliado histórico, aquele que sempre se manteve ao lado do PT, desde a primeira eleição do Lula. Desde a primeira candidatura do Lula, o PCdoB já era ali um aliado de primeira hora. Então ele conta com a fragilidade dos partidos de oposição. Um outro elemento é que é uma agenda que está ganhando força, não só em termos institucionais, mas na sociedade. Acho que o principal erro do governo Temer foi não ter discutido com a sociedade, e por isso, como estava ali próximo da eleição, ele não conseguiu pautar com força, né, o tema, e acabou sendo derrotado, e por isso ele não logrou êxito. Agora, o Bolsonaro conta com, primeiro, tanto em Constituição e Justiça, quanto em Finanças e Tributação, as comissões são dele, são de aliados dele, membros do partido dele. O presidente da Câmara e do Senado são afáveis à agenda. Então, eu acredito que ele vai ter muita tranquilidade. Só que o cenário pode se desenrolar, a gente não sabe quando agendas e pautas bombas explodem aí, como envolvendo o filho dele, enfim, podem surgir. Então é necessário pautar essa agenda o mais rápido possível e tentar passar ela, porque até o momento ele tem força, ele tem robustez eleitoral, e agora ele tem capital político nas comissões.
Mayara, é importante ressaltar, e isso eu falei com vocês em uma entrevista, uma reportagem que você fez, que apesar de o PSL configurar a segunda maior bancada da Câmara, isso não é efetivamente uma vitória no plenário. Ele vai depender de articulação com os partidos do Centrão, principalmente, para passar as agendas dele. Hoje, a bancada dele na Câmara de aliados já declarados não passa de 110 deputados. E no Senado, nominalmente, não passa de 10. Então, ele pode ter muitas dificuldades em outras matérias para passar outras reformas e outras medidas. Mas acredito que a reforma da Previdência vai ter certo lastro e certa tranquilidade para ser aprovada, sim. Ok, Guilherme. Obrigada pela participação, pela entrevista. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a vocês.